Hoje nós vamos ter uma conversa aqui. Quando a gente puxa a cadeira em casa, a gente se aproxima para um papo, uma conversa. E essa cadeira hoje é o símbolo da conversa que eu quero ter com vocês aqui. Uma conversa muito especial sobre um tema muito importante. Como nós falamos aqui, quando nós começamos a série de mensagens discipular, não era o nosso intuito falar apenas sobre família, mas também sobre ela. E chegou o dia. Hoje nós vamos falar de uma maneira mais específica sobre a família, sobre o lar, sobre a fé que começa na sua casa, a fé que tem início, que tem start na sua família, no núcleo familiar, nas suas experiências rotineiras e na sua vivência de casa. É ali que a fé mais simples, mas a fé mais sólida tem força para começar e tem força para superar as situações. É na casa, é no lar. E eu quero começar com você essa conversa porque justamente a respeito do Celebra Kids, eles estão ouvindo nesse momento teatro, música, palavras e ministrações que estão relacionadas ao lar. E o tema deles é Lar Doce Lar. Eles estão entendendo nesse exato momento que um lar doce não significa que é um lar que não tem problemas. Como nós temos desmistificado e nós temos destruído esse mito aqui nessa comunidade. Ninguém aqui tem lar perfeito. Começando do pastor que prega até a pessoa que está chegando hoje pela primeira vez. Ninguém tem lar perfeito. Ninguém busca uma idealização de um lar perfeito. E ninguém é um referencial absoluto de lar nessa comunidade. Nós entendemos que lares são frágeis, lares são fracos, lares têm a presença do pecado e a força, do orgulho, da arrogância, da altivez. Por isso, se você não tem um lar perfeito, não se preocupe. Porque nós aqui queremos apenas lares abençoados e lares felizes. Porque é isso que a Bíblia nos chama a ter e nos convida e nos proporciona também. Mas não lares perfeitos. E nesse exato momento eles estão ouvindo que eles têm um pai que não é perfeito. Uma mãe que não é perfeita. Eles têm uma conjuntura familiar que não é perfeita. Mas que eles têm e podem buscar um lar que seja abençoado e um lar que seja feliz. Um lar que seja abençoado e um lar que seja feliz. Um doce lar. Afinal, se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos aprender a estruturar melhor as nossas casas. A maior crise, a crise mais intensa que a humanidade vive hoje, não é a crise entre Estados Unidos e Rússia, não é a crise financeira e política do nosso país. A maior crise que nós vivenciamos na história é a crise familiar, é a crise no núcleo familiar. Nos valores, nos princípios. Porque se tivéssemos valores e princípios familiares sólidos e consistentes, nós não teríamos homens bombas se lançando em estádios lotados com pessoas inocentes e ateando fogo a uma multidão de pessoas que não mereciam passar por aquilo. Nós não teríamos corruptos que tiram do salário de pessoas simples e que roubam da saúde e da educação sem o mínimo de escrúpulos para poder trazer e engordar as suas contas bancárias. Se nós tivéssemos famílias sólidas, nós não teríamos uma crise financeira tão intensa e tão grande, baseada num consumismo exagerado e exacerbado que a gente vivencia nos nossos dias. Portanto, a nossa crise, queridos, maior, que se instala nos nossos dias, nas escolas, no ambiente público, no ambiente privado, nas empresas, a falta de compromisso com as empresas, a falta de respeito do empregado com o empregador, e quantas coisas, todas essas coisas estão relacionadas à casa, à estrutura familiar. E isso pode ser ou resolvido ou piorado, dependendo da maneira como nós lidamos com isso. Por isso eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre a possibilidade de consertar o mundo. Tem uma ilustração que eu gosto muito do menino que consertou sua casa. Diz a história que um certo jovenzinho foi buscar a atenção do seu pai. E ele chegando para o seu pai querendo a sua presença e querendo conhecê-lo de uma maneira cada vez mais intensa, ele se aproxima do pai e diz: pai, eu preciso brincar contigo, eu preciso conversar com o senhor. O pai fala: o pai está muito atarefado, cheio de atividades, cheio de coisas, o pai não pode te atender agora, volta mais tarde. O filho dá um tempinho e volta novamente: pai, eu preciso conversar contigo. O pai, enjoado daquela situação, ele diz para o seu filho: filho, faz o seguinte. Ele pega uma revista, recorta o globo terrestre em vários pedacinhos, entrega para o seu filho e diz para o seu filho: filho, vai e monta esse quebra-cabeça. Quando você montar, você pode vir que o papai estará à disposição para brincar e conversar com você. A criança pega aquele desafio, então com tanta alegria e entusiasmo, sai correndo para o seu quarto, procurando cola para poder montar aquele quebra-cabeça o mais rápido possível. E então ele volta para seu pai em poucos minutos. O pai, assustado com aquilo, achando que demoraria muito tempo para ele consertar o mundo que ele havia cortado em pedacinhos, pergunta para o filho: mas filho, o que você fez? E o filho diz: eu montei o que o senhor pediu para eu montar.
os papéis da revista, eles se encaixam perfeitamente. O pai olhando para aquele papel diz: mas não foi isso que eu te dei. Eu te dei um mundo quebrado, eu te dei um mundo destruído, eu te dei um mundo que eu cortei em pedacinhos, e você vem com uma casa montada para mim? E o filho disse: pois é, pai, eu cheguei no meu quarto e eu tentei montar um mundo de novo, consertar um mundo, e quando eu vi que eu não sabia como começar, eu comecei a olhar as páginas atrás, porque eu não sei onde fica o continente europeu, Ásia, Oceania, eu não sei nada disso, mas quando eu olhei na página atrás, eu vi que era uma casa, e casa eu sei consertar, e casa eu sei como montar, e pai, quando eu montei a casa, quando eu consertei a casa, eu consertei o mundo. Essa ilustração é muito forte para mim, porque ela fala que nós temos condições de, consertando a nossa casa, consertar o mundo. Nós queremos cada vez mais repreender, nós queremos cada vez mais fazer medidas corretivas, ao invés de medidas protetivas. Queridos, eu quero com você, nessa comunidade, enquanto Deus me permitir estar aqui, eu quero com você pensar em medidas preventivas para a nossa casa. O fato de você estar aqui, para mim, é uma alegria muito grande, porque a gente tem a possibilidade de prevenir os nossos filhos. Você sabia que o próximo criminoso na rua pode estar dentro da sua casa? Você sabia que o próximo traficante na cidade pode estar dentro da sua casa? Você sabia que o próximo político corrupto pode estar sendo gerado lá na cama da sua casa? Você sabia que a pessoa que vai fazer mal para os outros, que vai ser uma pessoa que vai explorar pessoas, que vai judiar de alguém, que vai tratar seres humanos como coisas, pode estar sentado à mesa da sua casa? Queridos, nós podemos prevenir tantas coisas se nós entendermos e pudermos consertar a nossa casa. Se a gente quer consertar o mundo, a gente tem que começar consertando a nossa casa. Por isso eu passo essa pergunta para você. Deixa eu passar aqui. Opa. Sua casa precisa de conserto? Sua casa precisa de conserto? Pergunte isso para você mesmo agora. Sua casa precisa de um conserto entre você e sua esposa, você e seu marido, seus filhos e você e os seus filhos, sua casa, seu núcleo familiar. Agora esqueça cunhado, sogra, afaste a sua ideia agora da separação, da ideia de que você não tenha marido e tenha um filho, mãe solteira. Eu quero que você pense na sua casa, você e seu filho, você e sua filha, seu marido e seus filhos. Você precisa de conserto na sua casa? Tem uma música muito interessante que foi tocada desde os anos 80 e fez grande sucesso, e até hoje é uma cantiga muito comum entre as crianças. Eu queria que você ouvisse. É um vídeo que tem do Vinícius de Moraes com uma musiquinha que chama Eu quero que você escute essa música com a gente, porque ela vai fazer parte da nossa conversa essa noite. Muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0.
Essa é uma canção muito conhecida. É uma cantiga popular que tem uma verdade por trás dela fantástica, incrível. E é sobre essa história que eu quero conversar com você essa noite. Sobre a canção popular de Vinícius de Moraes sobre uma casa muito engraçada. E essa canção começa dizendo que era uma casa muito engraçada. Ela não tinha teto, não tinha nada. E vai vendo as partes em vermelho que eu estou destacando para você lá. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esforço, com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Essa é a letra simples, mas que tem uma verdade que eu gostaria que você não esquecesse jamais. Que você levasse essa canção na sua mente e você soubesse da sua responsabilidade de construir uma casa que não seja muito engraçada. Porque essa casa engraçada que nós estamos construindo nos nossos dias, que não tem teto, que não tem chão, que não tem parede, é uma casa que muitas pessoas estão rindo. É uma casa que o diabo está zombando. É uma casa que a sociedade está tirando sarro. E nós estamos fazendo, de uma certa maneira, papel de bobo. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Quem já escutou essa canção antes, levanta a mão, só para eu saber. Então nós estamos falando de algo até mais conhecido do que textos bíblicos. Qual seria o tema central dessa mensagem? Qual seria a proposta do autor em construir esses versos? O que será que ele está querendo dizer? Será que é uma canção apenas para jogar com as palavras? Será que é uma canção apenas para entreter um público? Eu acredito que tem uma mensagem central atrás desse texto, que é a mensagem. Tema da canção, que significa o esforço em algo inútil. Você viu no vídeo que o rapaz, o bobo, está construindo em todo o tempo, mas nada aparece. Ele constrói o tempo todo, ele se esforça. Ele pega o seu serrote, ele pega o seu martelo, ele pega a sua chave, ele pega tudo, mas nada se constrói. Tudo fica em vão, tudo fica branco, tudo fica vazio, porque ele se esforça para fazer algo que é inútil. Ele se esforça para fazer algo que não tem valor, porque ele constrói algo que não se vê, algo que não se percebe. Onde será que isso pode ser encontrado em relação com a Bíblia? Que texto será que das Escrituras a gente poderia fazer um paralelo entre a canção de Vinícius de Moraes e o texto bíblico e a palavra de Deus a respeito da realidade das nossas casas? Eu encontrei um texto maravilhoso que pode ser a nosso ponto de apoio essa noite para interpretar essa canção. O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não for o construtor da casa, olha o termo em vermelho, será inútil trabalhar na construção. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente para obter o alimento. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Veja só o paralelo entre, era uma casa muito engraçada que não tinha nada, era feito com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Agora olha o Salmo 127, Deus dizendo para o seu povo: se o Senhor não edificar a casa, vocês vão trabalhar em vão. Vão trabalhar, vão se esforçar e tudo vai ficar vazio, tudo vai ficar nulo, tudo vai ficar sem essência, tudo vai ficar sem construção. O que eu vejo é que o tema central do Salmo 127 se harmoniza muito bem com a ideia do tema da canção. Qual seria o tema do Salmo de número 127? Qual seria o tema central? E é o mesmo. O tema central é o esforço em algo inútil. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que estão lutando para edificá-la. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que estão lutando para trazê-la à tona, para construí-la, porque Deus está dando isso aos seus amados enquanto eles dormem. Por isso eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente poder passar para uma conversa um pouco mais aprofundada. E a gente vai saindo aqui da nossa varanda para a nossa sala de estar, para a gente poder conversar mais intimamente essa noite, para a gente poder falar de fato sobre quais são os valores que regem a nossa casa. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: será que nós não estamos nos esmerando para construir uma casa inútil? Será que você não está fazendo papel de bobo na Rua dos Bobos, número 0? Será que você não está lutando para ter tanta condição financeira e está bancando de palhaço?
Será que você não está se esforçando tanto para ter uma estética corporal reconhecidamente bonita e na verdade está edificando uma casa com tonalidades de bobagem, de idiotice? Será que nós não estamos fazendo o papel de imbecis com o estilo de vida que nós estamos levando dentro da nossa casa? Da maneira como estamos tratando os valores da nossa família, da maneira como nós relacionamos com as redes sociais, com a maneira como nós reagimos às informações que nós recebemos dos nossos filhos. Será que nós não estamos fazendo papel de bobo? Será que pela formação dos nossos filhos, e desde pequenino nós já vemos o comportamento deles, será que as pessoas não estão dizendo para nós que nós somos os bobos? Que os nossos filhos fazem o que querem conosco? Será que as pessoas não estão vendo o seu comportamento como pai, como mãe? Será que não estão vendo o seu comportamento como filho e estão dizendo, você é bobo? Será que nós não estamos nos esforçando em construir algo inútil, baseado em nossa posição social, na nossa condição financeira, na nossa formação intelectual, no nosso senso de liberdade e de euforia pessoal? Será que nós não estamos fazendo papel de bobo? Essa pergunta é a pergunta de transição para a gente agora poder ir para a sala de estar. Vamos sair da varanda e vamos sentar na sala de estar para a gente conversar sobre isso. O tema da mensagem dessa noite é uma casa que vale a pena. É uma casa que você vai construir, não é uma casa que você vai perder tempo, dias e anos. Porque fala a verdade, queridos, depois de 40 anos investindo no seu casamento, depois de 40 anos investindo nos seus filhos, você se orgulha do que você construiu? Depois de 20 anos de sua casa, você se orgulha do que você construiu? 10 anos de casado, você está orgulhoso do que você está construindo? Essa é a mensagem essa noite. Uma casa que vale a pena. Uma casa que vale meu esforço, que vale minha dedicação, que vale minha entrega, que valha o meu entusiasmo. Uma casa que vale a pena. Então, eu queria fazer a primeira consideração sobre essa música. Então eu não vou pregar da Bíblia, eu vou pregar a partir da Bíblia. Eu não vou pegar um texto da Bíblia, mas eu vou correlacionar tudo que nós ouvimos essa noite com um contexto da Bíblia. E uma análise teológica da música do Vinícius de Moraes, que é da casa, muito engraçada. Primeiro lugar, ninguém. Você notou quantas vezes a palavra ninguém aparece nessa canção? Ninguém podia entrar, ninguém podia fazer, ninguém podia dormir, ninguém, ninguém, ninguém. O que será que isso significa para nós? Onde será que isso está no nosso relacionamento familiar? E o que será que nós estamos falhando para destruir a nossa casa no termo do ninguém? Ninguém significa uma repetição contínua que mostra as pessoas que não têm nome. Pessoas que não têm nome. A gente se esforça para construir uma casa e dentro da casa, essas pessoas com quem convivemos não têm nome, são ninguém. Aí você pode estar dizendo, pastor, mas a minha filha tem nome, eu sei o nome dela. O meu filho tem nome, eu o chamo pelo nome. A minha esposa tem nome, eu sei quem eles são. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Com o seu computador ligado, o seu filho tem nome? Com o seu celular no WhatsApp, a sua esposa tem nome? Quando você está atarefado com tantas coisas na sua cabeça e preocupado com tantas contas a pagar, sentado na mesa com a cabeça fervendo, sua família, seus filhos, as pessoas que convivem com você, seu marido, tem nome? Porque nos muitos casos que nós vemos, nas redes sociais e na forma como nós lidamos com os nossos filhos, eles são ninguém. Eles entram pela porta da frente e nós não nos importamos com eles. Nossa esposa entra em casa com um semblante decaído, diante de uma palavra que ela ouviu no seu trabalho, que tirou sua dignidade, que roubou seu senso de pertencimento a alguma coisa. Ela está triste, ela é deprimida, mas para nós ela é ninguém. Quando nós não perguntamos para ela o que aconteceu, nós estamos dizendo para nossa esposa, você tem um nome, você para mim é ninguém. Quando meu filho chega, quieto, emudecido, com fone de ouvido, se tranca dentro da porta, dentro do quarto, tranca a sua porta, fica quieto, e eu não vou bater na sua porta, eu não chamo para fora, eu não converso com ele tete a tete, quando eu não olho nos olhos e pergunto o que te causa dor, o que te causa espanto, o que te causa medo, quando eu não faço isso, eu estou dizendo para ele, você é ninguém, você não tem nome nessa casa, você não importa nessa casa. Se o nosso filho chega 3 horas da manhã e a gente se acostumou com isso, e a gente dá uma chave para ele chegar, ele tem 14, 15, 17 anos de idade,
E a gente deu uma chave da casa para ele, para dizer: você chega a hora que você quiser. Você está dizendo para o seu filho: você é ninguém nessa casa, porque eu posso dormir antes de você chegar, porque você não vale a pena aqui nessa casa. É lógico que você não fala isso conscientemente. É lógico que ninguém faz isso de uma maneira visível. Mas nós estamos fazendo isso, queridos. Nós estamos chamando os nossos filhos de ninguém. Você está chamando o seu marido de ninguém, quando você está dizendo para ele que ele não vale nada. Quando você está dizendo que ele não presta para coisa alguma, que ele não ajuda nas atividades de casa, que seria melhor que você não tivesse casado com ele. Você está dizendo que ele é ninguém. Quando você faz brincadeiras com ele na frente das suas amigas ou na frente de famílias, dizendo que ele não é capaz de consertar alguma coisa, dizendo que ele é desastrado, ou dizendo que ele tem alguns vícios particulares, ou dizendo que ele tem alguns tiques nervosos, quando você está fazendo zombaria com seu marido, desmoralizando ele na frente de pessoas, você está dizendo para ele: você é ninguém. Ninguém pode entrar numa casa dessa, por quê? Porque não tem espaço para nomes, não tem espaço para pessoas. E outra, sabe o que não tem? Também não tem espaço para opiniões. Ninguém pode entrar porque naquele lugar ninguém tem opinião. O marido é um tirano, é um cruel. Ele chega lá com o carro novo e diz que ele comprou e não compartilhou com a esposa, não compartilhou com os filhos. Ninguém tem prazer de estar junto, porque ninguém vale nada nessa casa. Ninguém vale nada nessa família. Ele faz o que ele quer. Ele troca de carro a hora que ele quer. Ele investe suas prioridades, seu dinheiro onde ele quer. Ele não pede opinião para a esposa, não conversa com os filhos, não faz orçamento familiar. Ele só tem o eu na barriga, ele só tem o ego dominando. Então ninguém vale nada para ele. Aliás, todo mundo é ninguém dentro da sua casa. Ninguém pode entrar numa casa dessa, e nessa casa as pessoas não têm opinião. Seu marido tem opinião. Você já viu, esposa, quantas vezes você faz isso? Você nem percebe isso. Você vai lá e se veste. Se arruma para ir no culto. Aí você vai lá e fala para o seu marido: tá tudo bom? Tá bem assim? Você gostou? O seu marido dá aquela olhada e fala assim: ah, tá lindo, tá bom, tá bom. Aí você fala assim: ah, não gostei. Vai lá e troca de novo. Aí você fala assim: e agora, ficou bom? Oh, mas aquela lá estava bom, mas e agora? Não, ficou bom também. Aí você fala: ah, mas não gostei. Aí vai, e o marido está lá. Aí daqui a pouco você volta: e aí, ficou bom? O marido fala assim: mas eu não sou ninguém nessa casa. Por que vale minha opinião? Que ela vai acabar pondo o que ela quer mesmo? Você percebeu que a gente está colocando esse padrão de comportamento e a gente nem percebe que a gente está ferindo as pessoas? É engraçado, não é? Como a gente se relaciona em casa desse jeito. Mas é engraçado como a gente não tem opinião. E se a gente não tem opinião dentro de casa, sabe o que a gente é? Ninguém. Marido, aprenda a tratar sua esposa com carinho ao ponto de considerar as opiniões dela. Esposa, aprenda a considerar as opiniões do seu marido e ser submissa àquilo que ele tem a dizer dentro da sua casa. Filhos, aprendam a considerar a opinião dos seus pais a respeito de vocês, até porque a opinião de pai não é opinião, é imprecação do mal. Entendeu? Eu falo que pai não tem opinião, ele impreca o mal, porque se ele falou vai chover, não é opinião, vai chover e ponto final. Vai esfriar, não é que vai esfriar, pode ser, não, vai esfriar e ponto final. Aprenda a corresponder com a opinião do seu filho. Aprenda a construir coisas com eles, onde a família possa opinar sobre onde vocês vão passar as férias, que bairro vocês vão comprar um terreno, ou que tênis você vai comprar para o seu filho, onde todos possam compartilhar do que vai ter para o almoço em casa. Eu acho maravilhoso quando minha esposa liga para mim e pergunta: o que você quer comer hoje? Eu acho lindo isso, porque ela está dizendo para mim: você quer comer frango, você quer comer bife, você quer que eu faça uma lasanha? E eu posso opinar dizendo: querida, hoje eu estou com uma vontade de comer panqueca. E ela faz panqueca para mim. Ou pede para a mãe fazer, né? Ela me leva lá na cidade e fala: mãe, faz uma panqueca que o Denis está com vontade de comer panqueca. Mas é tão gostoso a gente se sentir valorizado com pequenas coisas. Quando você diz: onde você quer comer hoje? Você quer fazer uma caminhada comigo? Que tal a gente começar a fazer decisões juntos, em conjunto? E as pessoas têm um nome dentro de casa para elas poderem ser valorizadas em tudo que fazemos, em tudo que opinamos. As pessoas simplesmente não existem. O que há é uma ausência no lar, cada um no seu quarto, cada um comendo 1 hora na mesa da sua casa. Já pensou, pessoal? Já tem um marido, crie esse cenário na sua mente, o marido sozinho na mesa comendo, porque chegou um pouco mais atrasado e o almoço ele precisou esquentar no micro-ondas. Daqui a pouco chega o filho, o pai sai da mesa, deixa o prato sobre a pia, e agora o filho vai comer na mesa sozinho, ou na frente da televisão,
ou até no quarto falando ao celular. E a mãe que fez o almoço mais cedo, que acabou esperando todo mundo para comer e precisou dar uma saída, agora está comendo sozinha em casa também. Essa é uma casa que é uma casa de ninguém. Ninguém senta à mesa, ninguém olha nos olhos, ninguém sente a vibração do ambiente, ninguém sente a química mais, as pessoas não se veem, não se tocam, não tem cheiro. A gente não dá um abraço caloroso no filho, na filha, não dá um abraço na esposa. O máximo que os maridos fazem, queridos, isso é um distrato, é um desrespeito. O máximo que os maridos fazem para tocar suas esposas é quando ela está fazendo o almoço, ou está lavando a louça, e dá uma chegadinha por trás, dá uma coxada e fala: é hoje, hein, querida? Como é que você quer construir uma casa de alguém desse jeito? Essa casa é uma casa de ninguém. Você não toca, não faz carinho, não mexe no cabelo, não segura na mão para andar na rua, não demonstra afetividade e depois quer ter o toque na cama. É uma casa de ninguém. É uma casa que não se fala nomes. É uma casa que não se menciona sentimentos. É uma casa onde as pessoas não existem, comem sozinhas, dormem sozinhas. Pessoas que dormem em quartos separados. É uma casa de ninguém. Por isso, essa figura mais forte aqui que eu vejo é que não há relacionamento. Uma casa de ninguém onde a gente aprende a se relacionar à distância com as pessoas, mas desaprende a relacionar com a proximidade das pessoas. A proximidade causa transtorno, inconveniência. A gente está com um mau hábito de se relacionar à distância, esquecendo de nos relacionar através de quem existe de fato. Porque para quem existe é só aquele que está presente. Aquele que existe é aquele que está presente, queridos. O mundo virtual não pode roubar isso de nós. E é uma família de estranhos. O Milor Fernandes, ele é um articulista carioca, ele diz assim, que a mais nova definição de família é a seguinte: uma república de pessoas que tem a chave da mesma casa. Família para nós é hoje, a casa de ninguém. É uma república de pessoas que tem a chave da mesma casa. Elas têm a mesma chave, moram na mesma casa, mas vivem em mundos diferentes. É uma casa de ninguém. Você precisa consertar a sua casa? Ninguém podia entrar nela não, porque ninguém existe para você. Só existe você, só existe o seu ego, só existe o seu eu, só existe a sua vontade. Ninguém tem opinião. Está na hora de pensar em consertar essa casa. Não tinha teto. O que será que isso significa? Bom, teto significa proteção. Quando nós queremos nos proteger, é teto que nós procuramos. Uma chuva forte, um frio, seja qual for um sol, nós procuramos o teto para nos proteger. E o que será que isso significa para a família? A família tem uma função protetora. A família ela serve para guardar os indivíduos. Ela não serve para expor os indivíduos. A função da casa é proteger aqueles que ali habitam. E muitas vezes nós estamos expondo eles. Expondo-os aos valores, expondo-os às competências, expondo-os às situações piores da humanidade, porque nós não cumprimos a função protetiva de lar. Outra coisa, se um lar não tem proteção, a pessoa de dentro do lar ela fica em vulnerabilidade social, ela vive em vulnerabilidade psicológica e espiritual. Vocês não têm ideia da quantidade de jovens que a gente atende nas escolas, no gabinete, nas famílias, de pessoas que perderam a proteção do seu lar e não tem mais segurança no seu coração. São gente temerosa. São crianças, às vezes, de 9, 12 anos de idade, que tem medo de tudo. Tem medo de ficar sozinho. Tem medo de ficar na escola. Tem medo de ficar no cinema. Tem medo de ficar com os amigos. Tem medo de dormir fora de casa. Porque eles estão sentindo que estão desamparados no seu lar. Estão desprotegidos. E a desproteção da casa gera um senso de insegurança constante. E quem é que cumpre esse papel? É o pai. E aqui eu quero falar com os machão essa noite. Eu quero falar com os pais, porque são vocês os responsáveis de colocar telha ou destelhar a sua família. Quem exerce a função protetiva na casa não é a mãe, é o pai. Por isso que muitas vezes a separação, a primeira coisa que abala dentro de uma casa, no ambiente familiar, é o senso de segurança. Porque o pai é o que traz proteção para a família. O pai é o responsável por trazer esse sentimento de que eu estou seguro nesse lugar. De que eu posso dormir, que o papai vai me proteger. Afinal de contas, se tem um barulho, é o papai que diz, eu vou ver. Afinal de contas, se eu tenho uma ameaça na escola, é o papai que vai me buscar.
Afinal de contas, eu posso dormir tranquilo, porque se tiver que comer, o meu pai vai promover o alimento na minha casa. Quem cuida da proteção no lar não é a esposa, é o marido, é o homem, é o chefe da casa, é o pai. E os pais que não assumem seu papel de protetor, eles expõem a sua família a todo tipo de miséria. Filhas que estão perdendo a sua virgindade com 12, 13, 14 anos de idade e perdendo a virgindade antes do casamento, isso se dá à incapacidade do pai de proteger a sua casa e dizer: filha, aqui você é princesa, aqui você é bem tratada, aqui você é protegida, não deixe ninguém te tocar, antes que esse homem seja o seu marido. Agora, o pai às vezes não exerce isso, e a vulnerabilidade social, a vulnerabilidade psicológica, crianças que têm medo de tudo e que olham e veem, não tem a presença do pai dentro de casa, tem um banana, um homem que não assume responsabilidade, que joga a culpa nos outros, que não pede perdão, porque para mim, homem que não pede perdão é o que é o banana, porque nada mais bonito que você sentar com o filho e falar: filho, o papai errou. Só que você senta na mesa da casa e todo mundo está errado. Você aponta o sogro, a sogra, o vô, a avó, o seu patrão, o pastor da igreja, o líder. Você aponta todo mundo e você não assume sua responsabilidade. Sabe o que o seu filho vai fazendo? Ele vai vendo as telhas caindo da casa e vai perdendo a capacidade de reconhecer que tem um homem de coragem para assumir seus erros, para pedir perdão e desculpa. O papai não devia ter feito isso, o pai deveria ter agido de uma maneira diferente. Homens que têm que ser carregados para a igreja. Meu irmão, com todo respeito a você essa noite, com todo respeito, se hoje a tua esposa precisou ficar falando: vamos, filho, querido, vamos, querido, vamos, querido, você é um que está destelhando a sua casa. Se não, já destelhou. Se lá na sua casa, você é aquele que fica: não sei se eu vou hoje, um homem, não sei se eu vou, acho que não vou, sabe, eu vou um domingo sim, um domingo não. Permita-me lhe dizer, você está destelhando a sua casa, porque você é o sacerdote do lar, você é o chefe da casa. Não adianta a sua esposa vir na igreja orar por você, você é o teto espiritual da sua casa, é você que protege sua família. Eu fico muito feliz quando homens estão aqui nesse lugar para orar pela sua casa, para abençoar a sua família, para ser sacerdote do lar. É o pai que cumpre a função protetiva na casa. Só que muitas vezes esse pai está vivendo a estrutura de pecado. Homens que estão envolvidos nas mais violentas experiências de pecado. E acha que isso faz mal só para ele. O camarada comete um adultério e acha que isso é só para ele. Ele está destelhando a sua casa, está expondo a sua família, os seus filhos. O camarada vive uma noite inteira na pornografia, e aí ele acha que ele está fazendo só para ele, está destruindo a sua casa, está destelhando a sua família. É um pilantra, é um canalha, vive enganando os outros, passando todo mundo para trás e acha que está saindo de bem, quando na verdade está destelhando a sua família. Gente vivendo estrutura de pecado, que não quer se arrepender, que não quer tratar, que não quer reconhecer, está destelhando a sua família, meu irmão. E ali, quando o teto não está presente, sabe o que entra? Entra imoralidade, entra promiscuidade, entra todo tipo de assolação espiritual, física e psicológica. Dá uma ajuda aí, vai, meu irmão, pelo amor de Deus. Seu filho está tomando remédio, não é por causa da biologia dele, é por causa de você. Sua filha está com um sintoma de inadequação, e que os psicólogos chamam de síndrome do pânico, é por causa de você, que não é o chefe da casa, que não é o protetor da família, que não diz: está tudo bem, nós estamos no controle. E talvez você, irmã, também esteja contribuindo na sua casa, dizendo que está tudo um caos, que o seu pai não presta, que o seu pai não serve para nada, e aí está criando esse ambiente de desproteção. Gente, eu estou absurdamente contrariado com o nível de jovens e adolescentes tomando remédio e de consultas psiquiátricas. Não é assim, não deve ser assim, queridos. Não é possível que esteja todo mundo com desordem biológica, porque para mim medicamento serve para desordem biológica, quando a pessoa biologicamente é incapaz de reverter o seu quadro, porque o resto a gente tem condições de, como pais, de como família, dar uma estrutura para a criança sair daquela situação de pânico, de medo, de temor, e abençoá-las e protegê-las. Me ajuda aí, meu irmão. Ajuda a igreja.
Ajuda esse mundo a melhorar. Seja o homem da casa, seja o sacerdote do lar. Coloque um teto na sua família. Proteja com santidade. Ande com caráter. Ande com decência. Seja íntegro. Tema a Deus. Proteja a sua família. Dá uma ajuda para nós. Dá uma ajuda para Deus. Ele conta com você. Porque senão ele não tinha te colocado como pai. Ele não teria te dado essa oportunidade de ser o teto espiritual da sua casa. E o senso de abandono que muitos têm. Quando o pai não é presente, quando o pai é ausente, as crianças vivem com um senso de abandono violento. Para elas vão ser desamparadas a qualquer momento. Ser esquecida no cinema, às vezes, um atraso no cinema para ela é um absurdo, porque ela acostumou com o pai ausente. Às vezes vem na igreja no ensaio e fica aqui um tempinho a mais, ela começa a ficar desesperada porque ela acostumou com o abandono do seu pai. Dá uma ajuda, irmão. Proteja a sua casa. Coloque o teto novamente. É uma casa que não tinha teto, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. E o que significa não ter nada? É a presença da ausência. Porque a gente fala, quando não tem nada, é que significa que tem alguma coisa. Sabia? Nada é nada. Isso aqui é meio filosófico, mas eu acho que você vai entender quando eu explicar com um termo mais claro para você. Quando eu falo não tem nada, tem alguma coisa. Tem. Tem a presença, ou melhor, tem a ausência. Quando eu falo, na minha casa, pastor, não tem nada. O que não tem? Não tem amor, não tem carinho, não tem alegria, não tem paz, não tem respeito. Não tem nada. Entendeu agora? Quando a gente fala que não tem nada, significa que tem a ausência. Não há a presença, mas tem a ausência de alguma coisa importante. Por isso, ausência de afetividade. Sabe, eu estou vendo hoje a construção de uma família que não tem afeto. A construção de uma família que não tem toque, que não tem demonstração de carinho, que não tem palavras de incentivo. Parece que nós entramos num mundo competitivo. O nosso filho vem com o boletim da escola, a gente não quer saber se ele foi bem, a gente quer saber que ele seja o melhor. A ausência de reconhecimento pelos passos que se dá. As pessoas não conseguem ser gratas dentro de casa. A gente não sabe agradecer pelo bife que foi frito. A gente não sabe agradecer pela casa que está cheirosa. A gente não sabe agradecer pelo carro que está limpo. A gente só sabe reclamar. Eu vou perguntar para você, irmã, qual foi a última vez que você entrou no carro, limpinho, e você disse, nossa querido, que carro cheiroso, limpinho, você ficou o sábado lavando, está uma delícia para a gente passear. Qual foi a última vez que você disse isso? Vou fazer uma outra pergunta. Qual foi a última vez que você entrou no carro e disse, nossa, esse carro está uma nojeira, hein? Está vendo? Percebeu como é? Essa que é a realidade que nós estamos vivendo. As pessoas não conseguem reconhecer. A gente não consegue ver as pessoas fazendo coisas boas, bonitas, interessantes e agradáveis. A gente não tem nada dentro de casa, nem afeto, nem reconhecimento, nem alegria, nem disposição. E aqui entra a figura materna. Você, mãe, você, mulher, você é a responsável direta de nutrir a sua família, as emoções. A nutrição emocional vem da mãe. A proteção vem do pai. Mas a nutrição emocional vem da mãe. Você, mãe, é a responsável por tornar esse ambiente mais afetivo e mais caloroso. Talvez seja por isso que Provérbios capítulo 14 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia coloca alguma coisa dentro da casa. Ela sabe construir uma casa. Olha só que interessante. Você, mãe, é responsável por toda essa nutrição espiritual e a nutrição emocional na vida dos seus filhos. Tocá-los, abraçá-los, amá-los. Mas sabe o que eu vejo hoje? São mães que estão perdidamente isoladas na internet. Mães que estão perdidamente isoladas no Facebook. Mães que estão em crise porque a amiga postou uma foto mais interessante que a dela. E estão perdendo a afetividade. Os filhos estão crescendo, os filhos já estão grandes e vocês não estão sendo capazes de demonstrar afeto, de nutrir emocionalmente. Sabe o que a gente tem hoje? Uma geração insatisfeita, porque não estão recebendo a nutrição em casa. Sabe o que eles estão fazendo? Eles precisam comprar mais um tênis, mais um celular, precisam comprar mais uma roupa, eles precisam comprar, porque quando a mãe não supre a sua carência emocional, o que entra é o consumo. O consumo está assumindo proporções gigantescas, porque as mães não estão assumindo a competência de transmitir afeto,
gratidão, reconhecimento. Obrigado por existir, meu filho. Obrigado por essas notas que você trouxe da escola. Você é muito melhor que as suas notas. Você vale mais do que o prato de casa. Você vale mais do que o talher. Você vale mais do que a porta do carro riscada. Você vale mais do que aquilo que aconteceu. Você é meu filho e você vale muito mais. Presença do desprezo. Uma casa que não tem nada não é assim não. Sabe o que não tem lá? Na verdade, o que tem numa casa que não tem nada, tem o desprezo, o afastar-se e o isolamento. O texto continua, não tinha chão. Vamos ver se vai dar tempo de a gente terminar hoje, né? Não tinha chão. Chão é alicerces e fundamentos. O que significa chão na Bíblia? Mateus capítulo 7, versículo 24, nos lembra disso. Diz assim, que aquele homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, mas o bobo, o tolo, o imbecil, construiu a sua casa sobre a areia. Gente, está sendo feito com muito esmero as nossas casas sobre a areia. Ela vai cair, ela vai desmoronar, ela vai desintegrar. Jesus disse, o homem sábio edifica a sua casa com fundamentos. O homem tolo edifica a sua casa sem fundamentos e com areia. E o que significa fundamentos? Princípios e valores. Irmãos, nós estamos assistindo uma derrocata de princípios e valores, já não tem mais. Parece que tudo ficou relativo, depende de como você vê. Depende de como você vê. Sabe por que é moda hoje as meninas se envolverem com outras meninas e namorarem com 12, 13 anos do mesmo sexo? Porque não tem mais valores, princípios, fundamentos que possam dizer você é você. Como você foi construída, como sua genealogia e sua genética foi estruturada. A gente está assistindo hoje pais ausentes, filhos distantes, e a ausência de princípios e de valores são fundamento de uma casa. E onde você vai encontrar esse princípio e valor? Na Seixonoye? Onde você vai encontrar princípio e valor? Na maçonaria? Onde você vai encontrar princípios e valores? No código de ética da empresa? Você só vai encontrar princípios e valores num lugar, em Deus. É na palavra de Deus que nós instruímos os valores que vão sustentar a nossa vida. Eu não roubo, porque eu sei quem Deus é. Ele é doador, Ele não é ladrão. Eu não sou promíscuo, porque eu sei quem Deus é. Ele é santo e não impuro. Eu não sou mentiroso, porque eu sei que meu Deus, Ele é verdadeiro. E eu não vou ser mentiroso para contrariar a figura e o caráter do meu Deus. Sabe de onde vêm os nossos valores, irmãos? Não vem de uma construção moral. Não é da construção moral ocidental. Nossos valores vêm da Bíblia, da palavra de Deus. Por isso eu sou contra o moralismo, que é pegar esses valores e fazer fundamento de regra de fé e prática, sem passar pelo crivo da palavra. Mas os valores e a moral e os princípios são fundamentos que norteiam a nossa caminhada. Por exemplo, na empresa, se não tiver princípios e valores na empresa, cada um faz o que quer, não é verdade? Chega lá na empresa, está lá uma placa, princípios: honrar o nosso cliente, atendê-lo de uma maneira excelente. Valores: oferecer o melhor produto à nossa comunidade. Isso direciona uma empresa. Quando chega um cliente, diz: opa, honrar o cliente. Ele já sabe o que fazer. E a sua casa tem valor? Sua casa tem princípio? Cada um faz o que quer. Ou cada um faz o que quer. Porque uma filha dando de dedo na cara do pai dizendo: eu sei o que é melhor para mim, mostra uma casa, um lugar onde as pessoas não estabeleceram valores. Porque se ela tem a verdade dela nesse momento, significa então que os valores daquela casa não estão sólidos. Numa empresa ela seria demitida. Numa casa ela traz confusão. Por isso valores são extraídos da palavra. E o que nós estamos assistindo? Uma negociação. Não, filha, é o seguinte: você só tem 12 anos, né? Mas vamos fazer o seguinte, então, você quer namorar? Namorar com 12 anos, queridos. Quando é que ela vai casar? Aos 30 de idade, depois de ter estabilidade financeira e profissional, que é a média hoje das mulheres que estão casando, 28, 27, 30. O que uma pessoa vai fazer 18 anos em relacionamentos amorosos? Sabe o que ela vai ter? Pelo menos uns 10 parceiros sexuais, umas 10 decepções amorosas, e você está dizendo: não, você já quer que com 12 anos você vai namorar? Pelo menos namora em casa. Isso é negociação de princípio. Você não está fundamentando a sua casa. Queridos, eu gostaria de falar mais coisas para vocês aqui, com certeza, e que não são ideia do Denis, são coisas da palavra de Deus, que Deus diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa, e os dois serão uma só carne. É quando está pronto, é quando é responsável, é quando tem dinheiro, não fica pedindo vintão para o lanche. É assim que tem que ser. Só que a gente vai negociando. Vai transar, mas usa camisinha. Pelo amor de Deus, mãe, pelo amor de Deus, pai, onde você está com a sua cabeça?
Isso não é cuidar do seu filho, não é cuidar da sua filha. Isso é destruir a sua casa. Está faltando princípio, está faltando valor. Deixar o namorado dormir na casa do outro, o namorado dormir. Isso não é princípio, irmãos. Isso é destruição de valores. Só para falar da desordem sexual. Eu não estou falando mais da ordem agora moral, financeira, onde o seu filho aprendeu a mentir dinheiro, a pegar dinheiro da carteira do pai, sem pedir. Vai lá e pega lá do pai, sem o pai saber. O que você está educando na sua casa? Está criando um marginal, um criminoso, um ladrão, que vai aprender na empresa que o dinheiro dos outros pode ser dele também. Você está vendo que o negócio é muito mais preocupante do que a gente imagina? É só um hábito. Vai lá e pega dinheiro do pai sem ele ver, porque o seu pai é um muquirana mesmo. Ela aprende a tomar dos outros. E quando crescer, ela vai tomar dos outros. E quem é o culpado de tudo isso? É a criança? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Não tinha chão, é carência espiritual. É uma casa sem BO. Irmãos, não tem nada pior do que uma casa sem BO. Eu digo que uma casa sincera, verdadeira, tem que ter um BO por dia na sua casa. Pelo menos um BO. O que é BO? Bíblia e oração. Uma casa saudável tem que ter um BO por dia. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Uma casa que não tem chão, não tem Bíblia, não tem oração, não tem valor, não tem princípio, e aí cada um faz o que quer. Cada um faz o que está na telha. Não tinha parede, e aqui eu já estou partindo para a finalização. Parede é limites e distinções. Opa, tem uma parede, eu sei qual é o meu limite. Sabe o que a gente tem hoje? É uma inversão de papéis. Não tem mais distinções na casa. O homem virou a mulher da casa, a mulher virou o homem da casa. Não tem mais submissão, não tem mais uma hierarquia saudável para a família. O filho é que manda em casa. O filho começa lá no banco de trás do carro, com 6 anos de idade. Eu quero comer lanche, eu quero comer lanche. E o pai e a mãe tinham decidido comer pizza. Aí ele, eu quero comer lanche. Esses dias a Ana Luísa, minha filha, fez isso. Eu olhei para ela e falei assim, aqui quem decide é o papai e a mamãe. Você vai comer o que a gente come. E a gente vai comer pizza. E está decidido. Foi lá, comeu uma pratada de pizza, ficou feliz, acabou a birra. Agora, filho decidindo pelos pais, gente. Decidindo onde quer. Eu não quero ir naquela praia. Eu não vou naquele hotel. Eu não vou andar nesse carro. O senhor não me deixa naquela escola. Quem disse que ele decide alguma coisa? Enquanto ele está debaixo do seu teto, é você que decide. A hora que ele vai chegar, é você que dá. Ou se não, dá para ele a carteira de trabalho e fala, meu irmão, vai se sustentar. Porque o que os nossos filhos estão precisando é de carteira de trabalho. Para poder ter um pouquinho mais de... depois eu falo, vai. Tem pai falando, vai pastor. Não, vou segurar. Vamos deixar para quarta-feira na célula dos adolescentes. Ausência de disciplina. Não tem... Parede é limite. Parede é disciplina. Parede eu coloco os padrões que devem ser. Essa parede é para cá. Essa parede me leva para lá. Eu sei onde eu posso ir. Eu sei onde eu posso chegar. Criança que não tem limite. E criança nasce pedindo limite desde quando é pequena. Elas precisam, elas amam, adoram isso. E isso que forma o caráter das pessoas. É o limite que nós aprendemos com os nossos pais e transmitimos aos nossos filhos. Mas hoje a geração do deixa a vida me levar. É melhor ele ser livre, né? É melhor ele ter suas próprias opiniões. Falta de limites, ausência de disciplina. E aqui é a figura do casal. Aqui não é a figura do pai ou do pai ou da mãe. A disciplina e limite é do casal. Por quê? O pai disse, você não vai sair hoje. Você não vai na Expo Londrina. Você não vai andar de carro com aqueles camaradas lá que vão voltar bêbados. Você não vai. Mãe, conversa com o pai lá, vai. O pai falou aí que eu não posso ir. Vai lá, mãe, fala para ele. Aí vai a mãe. Deixa a menina. Por que a menina não, e vai pingando, vai gotando. Aí o cara fala, pelo amor de Deus, vocês duas, vai então, mas se quer ir, vai. Aí ela chega e fala, filha, tudo certo. O que a filha vai entender? Meu pai é um banana, é um frouxo. E então quem manda em casa é a mãe. O pai foi lá e colocou de castigo o pequenininho. A mãe falou assim, não liga não, filha, seu pai está meio nervoso hoje, não sei o quê. Não, ele colocou de castigo porque ele merecia. Está vendo o que você fez? Não faça isso. Seu pai está certo, sua mãe está certa. Agora o casal não se acerta em casa, e aí o filho manda e desmanda mesmo. Isso é a figura do casal. Parede, quem coloca é o casal. Não é só o homem, não é só a mulher. É o casal que coloca. E não há responsabilidades. Não há responsabilidades. Não tinha penico. O que o pastor vai falar aqui agora, né? Numa casa que não tem penico, o que é penico, queridos? Foi a época do penico, né? Mas pinico é alívio e refrigério.
Já foi? Já ficou apertado um tempo? Aí você vai, meu Deus, eu preciso ir no banheiro. E daqui a pouco você acha um piniquinho. Faz assim comigo. É assim que a gente precisa sentir quando a gente chega em casa. A minha casa tem que ser essa sensação. Cheguei em casa. Depois de um dia cheio de atividades. Depois de um dia cheio de problemas. Cheguei em casa. Só que nas nossas casas às vezes não tem refrigério. Não tem alívio. Só tem pressão, dor de cabeça. É por isso que o cara vai para o bar. É por isso que ela demora para chegar em casa. É por isso que os filhos preferem a rua. Por isso que eles preferem um show. Porque não tem descanso. Alívio. Casa tem que ser sinônimo de alívio. Você tem que chegar na sua casa no final da tarde, esposa, construa um ambiente para o seu marido chegar e falar: que delícia. A mesma sensação de urinar quando você está preso. Que coisa boa chegar em casa. Que coisa maravilhosa voltar para o lar. Sinônimo de descanso. Só que muitas casas são falta de tranquilidade, de paz. A figura do lar, fuga de problemas. As pessoas querem sair da casa porque lá tem muito problema. Que a sua casa seja um lar onde as pessoas compartilhem muitas coisas e seja um lugar para você descarregar o seu emocional. Você dizer: querido, eu não estou bem. Querido, eu estou mal. Pai, eu não estou bem. Filho, a gente precisa acertar. Lugar de refrigério é a nossa casa. E por fim, era feito com muito esmero. Esmero é esforço e dedicação. Nesse caso, esforço e dedicação inútil. Quando não tem casa, quando não tem pinico, quando não tem parede, quando não tem teto, quando não tem chão, o seu esforço é inútil. Você se esforça para conviver, mas não rola. Você foca no problema errado, você fica fazendo coisa que não tem resultado. Você se esforça para ter tudo que eles não precisam. Você tem desgaste, você tem cansaço e tem falta de entusiasmo. Quantos de nós estamos nos esmerando para construir uma casa que não vale a pena? Para construir uma casa que não vale a pena. E aí você vai para a Rua dos Bobos. O que é a Rua dos Bobos? Papel de palhaço. O que é a Rua dos Bobos? O diabo arma o picadeiro e você sobe para fazer o povo feliz. Você pensa que está abafando na sociedade, que você é o homem do recurso, do dinheiro, da posição, o machão. Você acha que você é o viril, você acha que você é a mulher mais bonita, quando na verdade está divertindo o mundo, está alegrando o inferno, está destruindo o seu maior bem, que é a sua casa. Eu não sei se você quer morar na Rua dos Bobos, eu não quero. Eu não sei se você quer fazer papel de palhaço, eu não quero. Por isso eu quero uma casa com teto, eu quero uma casa com chão, eu quero uma casa com parede, eu quero uma casa com piniquim, eu quero uma casa com estrutura que eu possa ter a alegria de dizer: valeu a pena cada centímetro dessa casa que eu construí, valeu a pena. Será que nós não estamos construindo, nos esmerando para construir uma casa inútil? É a pergunta que eu fiz no começo e que eu pretendo responder com você aqui agora. Como construir uma casa que vale a pena? Como construir uma casa que vale a pena? Bom, você já viu tudo isso aqui, as lições que nós tivemos, né? Da parede, do pinico, do casal, tudo isso aí está aí, ó. Depois você pode acessar no YouTube, você tem lá todas as imagens do que foi acontecido aqui, do que nós falamos. Uma casa, o pai assume o papel de protetor, a mãe assume o papel de nutrição, o casal assume o papel distinto, o lar é um lugar de refrigério. E Deus sempre é um fundamento de uma casa. E agora eu quero encerrar, enquanto as nossas crianças vão se preparando para vir. Como é que eu vou ter uma casa onde Deus seja o fundamento? Onde os filhos estão nisso? Eu falei do pai, falei da mãe, falei do casal, mas onde estão os filhos? Os filhos são a consequência de tudo isso. Os filhos são a consequência de tudo isso. Os nossos filhos são o resultado do que nós fizemos com a nossa casinha. Era uma casa muito engraçada ou é uma casa muito abençoada? Hoje eu estou aqui para lançar um desafio para você. Daqui 3 minutos as crianças vão entrar. E elas vão entrar e elas vão olhar para você e vão procurar em você teto, parede, chão, pinico. Eles vão procurar em você alguém que traga alívio e refrigério para elas. Então eu quero trazer um desafio para todas as famílias aqui hoje. Semana passada o pastor Marcos perguntou: quem faz culto familiar? Ninguém levantou a mão. Ninguém. Porque vocês não sabem o que é isso. A gente não explicou isso para você. Mas eu quero mostrar para você o desafio que você tem a partir de hoje. Seja os seus filhos pequenos, adolescentes, grandes, venham você neto. O desafio para você é um culto familiar. Como que você vai fazer isso? É uma vez na semana. Como você vai fazer isso? Tem que ter BO. Tem que ter Bíblia e oração lá na sua casa. Como você vai fazer isso? Cada um fica responsável com uma parte. A criança, o adolescente, a mãe, o pai. Cada um faz uma coisa em casa. Se não tem pai ou se não tem a mãe, cada um faz uma parte. Se for só você e seu filho, mãe, não tem problema. Mas tem que ter BO.
tem que estar na agenda da família. Que dia que vai ser e que hora vai ser. Para ninguém marcar compromisso e para ninguém ir na academia. É a hora do culto da família. E eu vou passar para vocês passo a passo como fazer um culto familiar. Depois, se você se interessar, é só mandar um joinha no WhatsApp da nossa igreja e dizer: eu quero o roteiro para o culto familiar. E a gente vai mandar no seu WhatsApp esse roteiro descrito e melhor elaborado para você fazer na sua casa. Como você vai fazer uma celebração familiar? Sentado na mesa primeiro, no sofá, na cama, no chão, onde for, mas sentados. Sente-se com seu filho, com a sua filha, com a sua família. Onde você quiser, antes de dormir, faça o seu horário. Depois que você vai fazer? Você vai fazer a primeira pergunta para a sua família depois que vocês estão sentados. O que nesse dia poderia ter sido melhor? O que nesse dia poderia ter sido melhor? Cada um vai falar. E aí é a hora de você pedir perdão para eles, ou eles pedirem perdão para você. Eu deveria ter te obedecido, eu deveria ter olhado para você, ou pedir perdão para Deus. Eu não deveria ter falado aquele palavrão. Pedir perdão para Deus. É a hora da família. Vocês vão sentar para fazer isso. Segunda pergunta que você vai fazer: diga um motivo que nós temos hoje para agradecer a Deus. O seu filhinho vai falar: eu quero agradecer a minha caminha gostosa. Beleza, agradeceu. Quero agradecer meu papá. Agradeceu. Quero agradecer meus amigos da escola. Agradeceu. Diga um motivo porque você tem para agradecer. E depois você vai fazer oração. Ore agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, pelos amiguinhos do Heitor, pela amiguinha da Ana Luísa. Depois você vai fazer um louvor com eles. Como que é esse louvor, pastor? Você vai cantar com eles, sem instrumento. Ou às vezes você vai ouvir, coloca no rádio, coloca na TV. Vamos assistir um louvorzinho agora com o papai? Pode colocar, se for criança, os louvores lúdicos. Pode ser do 3 palavrinhas, por exemplo, você pode usar. É muito legal. Pode ir lá, né? Quem fez as aves do céu, as aves do céu. E vai cantar com as crianças. Ou se os seus filhos são adolescentes, canta uma música da igreja com eles. Ou coloca na TV, ou coloca no rádio. É um culto na casa, entendeu? Que depois que você ouvir uma música, o que você vai fazer? Vai ler a Bíblia e vai compartilhar. Às vezes pode ser a sua filha que acabou de aprender a ler. Às vezes pode ser o adolescente. É um versículo que você vai ler, 2 versículos, e vai falar: eu aprendi que eu tenho que edificar minha casa sobre a rocha, porque senão ela vai cair. Pronto. Não precisa pregar, não precisa fazer ilustração, não precisa fazer PowerPoint. É só isso com a sua casa. É ler um versículo e dizer: isso é importante para mim, por quê? E o que você gostaria de pedir a Deus? É o final já. O que hoje cada um vai pedir para Deus? Eu quero pedir um carro novo, pai. Aí eu quero pedir um carrinho de brinquedo. Então vamos pedir para Deus. Quem sabe Deus abençoa o papai. Então, o que você quer pedir para Deus? A esposa: eu quero pedir um marido melhor. Não, isso aí não pode pedir não, tá bom? Isso aí não pode pedir não. Oração pelos pedidos e pronto. Acabou o seu culto familiar. Uma vez por semana. Quanto tempo isso demora, pastor? Em média, 30 minutos. Desligue seu WhatsApp, desligue seu computador, não vá na academia nesse horário. 30 minutos para você sentar com a sua família e perguntar para eles o que poderia ser melhor. Você vai olhar nos olhos deles e vai descobrir o que eles estão vivendo. O que a gente tem para agradecer, e você vai ver quantas coisas boas você tem na sua família. O que nós temos a pedir, e você vai ver as necessidades de cada coração. A Bíblia e a oração é só um instrumento para você acessar a sua família. As crianças vão entrar. Eu queria que você olhasse para o seu filho que estava no Celebra Kids hoje. E que você fizesse um compromisso de fazer esse desafio na sua casa. Uma vez por semana. No máximo 30 minutos vai levar. De você fazer o culto com a sua casa. Pode entrar as crianças, por favor. Nós vamos cantar uma canção que se chama A Minha Família. Quero pedir que você se coloque em pé nesse momento, por favor. Que diz que a minha família é bênção do Senhor. Eu queria que você cantasse conosco, enquanto nossos pequenininhos vão entrando aqui. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço
elas são a consequência do seu lar. Elas são a consequência da sua casa. O que a sua casa for, elas serão para você também. Por isso eu quero... Pode colocar aquele meu slide, o último, por favor, ou o penúltimo. Nós sabemos que a fé começa em casa, queridos. E por isso nós queremos estimular você a construir. Você que ainda não tem filhos, já comece a pensar em fazer o culto de casa com sua esposa e com seu marido sem filhos. Você que está aqui sem seu pai, leva isso para sua casa e fala: eu quero fazer um culto com vocês toda semana. Porque no nosso lar, o que as crianças receberam e aprenderam é que somos verdadeiros, cometemos erros, corremos atrás dos sonhos, abraçamos, pedimos desculpas, nos divertimos, ajudamos, perdoamos. Acima de tudo, nos amamos a Jesus e a nossa família. Doce lar. Essas crianças receberam uma lembrança, e isso vai estar na geladeira da sua casa. Eu queria que estivesse na geladeira da sua casa, você não tirasse isso de lá, e que lembrasse que você tem um desafio de ser o teto da sua casa, o chão. Eu queria que você tivesse o desafio de ser a parede da sua casa, e você olhasse para isso e dizendo: eu assumo o compromisso, e assumisse o compromisso hoje de ser um instrumento na vida desses pequeninos, para eles serem uma bênção nessa sociedade. Ajuda a gente, vamos ajudar essa sociedade a melhorar, abençoando os nossos pequenos. Eu quero só aproveitar essa oportunidade aqui. As crianças já vão até você, e eu quero perguntar para você se você está disposto a fazer esse desafio. Uma vez por semana, orar com a sua casa, orar com a sua família. Esses dias eu recebi um vídeo de uma pessoa aqui da igreja, está se tornando membro. O filhinho dele falando: papai do céu, muito obrigado por esse dia, abençoe meus amigos, nananana, e Deus dá um carro novo para nós. Achei linda a oração que ele mandou, e uma oração sincera, verdadeira. E eu, essa semana, encontrei o pai dele lá no futebol, falei: e aí, o carro? Deu certo, pastor? Deu certo, tá vendo? Carro pode vir desse cultinho, casa nova, emprego pode sair desse cultinho familiar. Faça isso na sua casa com seu pequeno. E se você está disposto a fazer esse compromisso e a levar esse desafio de abençoar a sua casa, fazer uma célula na sua família, eu quero que você, ao receber o seu filho, você faça esse compromisso com ele hoje. Ele hoje. Todos aqueles que não são os pais das crianças que estão aqui à frente, pode sentar, por favor. Só os que não são os pais das crianças aqui. Pode se sentar. Fique em pé, só os pais das crianças aqui à frente. Quero chamar a Vanessa aqui à frente. Cadê o Heitor? Heitor, vem aqui, por favor. Ana Luísa. São meus filhos, é minha casa. Cadê a Ana Luísa? Vem cá, por favor. Olha aqui pro papai, vocês dois. Hoje, o pai está fazendo um compromisso, que eu lancei um desafio pra gente aqui, pra nossa família, tá? A gente não fazia isso, e a gente vai fazer. Toda quinta-feira, a gente vai fazer o cultinho da família, tá bom? Você, mamãe e eu, nós vamos fazer um cultinho em casa. A gente vai ler a Bíblia, a gente vai orar, e a gente vai fazer oração pelos nossos pedidos. Tudo bem? Tudo certo? Vocês topam comigo? Então tá bom. Então é um compromisso feito com vocês. Esse é o meu compromisso com a minha família. Eu vou assumir esse desafio. Isso é importante. E agora que seus filhos vão até vocês, eu queria que você também, se está disposto a isso, não precisa colocar talvez o horário e o dia se você não tem. Eu já tinha na minha cabeça. Mas você já pode colocar na agenda da sua família, seu cultinho familiar. Crianças, podem ir para os seus papais lá. Acha o papai e vão lá com seus papais. E você pode abraçar o papai. É bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Amém. Nós queremos agradecer a todos aqueles que trabalharam no Celebra Kids, Lar do Lar. Vocês têm muito para compartilhar hoje, família. Vão em casa e não percam a oportunidade de perguntar o que seus filhos aprenderam e o que vocês aprenderam aqui também. Nossa proposta é que uma igreja saudável só começa com família saudável. E nós queremos. Minha família não é referência, entendeu?
minha família está também no trabalho de Deus, para que a gente possa crescer e ser uma família feliz e abençoada. E eu quero que você busque isso todos os dias da sua vida. Você que tem filho adolescente, aproveite a oportunidade de hoje. Comece e faça esse desafio de ter o cultinho da casa. E vocês com certeza vão testemunhar nessa igreja quantas coisas maravilhosas Deus fez na sua vida. Nós temos um costume que a tradição nos trouxe, que é encerrar o culto com uma oração e a bênção final. Eu não vou fazer isso hoje. Quem vai fazer o culto, a oração do culto e a bênção final vai ser você lá na sua casa hoje com seus filhos, antes de dormir. Você com a sua esposa antes de dormir. Você hoje, ao chegar na sua casa, você vai orar pelo encerramento desse culto. Eu não vou encerrar esse culto com oração. Você vai fazer isso na sua casa, dizendo: Senhor, muito obrigado pelo culto de hoje. Nos abençoe. Nós recebemos a sua presença na nossa casa, nossa família. Deus abençoe. Uma boa semana e que a sua família seja um lar docilar. Amém. Deus abençoe.